Olá, estamos começando o 6h30 do NPC, um programa de formação pensado pelo Núcleo Piratininga de Comunicação para o ano de 2021. A gente começa hoje pensando a comunicação sindical. Vamos ter um momento da comunicação popular e vamos ter um momento também da comunicação alternativa. É um programa de formação que pretende se estender por todo o ano de 2021. Esse ano que está nos machucando tanto, tanto, tanto. E é impossível começar essa nossa programação sem pensar nas vítimas da Covid-19, sem pensar nas milhares de pessoas que perderam suas vidas e que deixaram outras chorando. É um momento triste, é um momento que é difícil até começar a sonhar um projeto novo, começar a sonhar um projeto de formação. Mas a gente sabe que é preciso, é necessário, que a gente tem responsabilidade com a classe trabalhadora, que a gente tem responsabilidade com o povo do nosso país. E, por isso, enfrentando a tristeza, enfrentando os momentos duros, usando máscara, álcool em gel, ficando em casa, a gente vai começar hoje, pela internet, o 6h30 do NPC, que é o nosso programa de formação pela internet para esse ano. Nós não poderíamos começar também sem que fosse por esse tema, a formação na comunicação sindical. E é isso que nós vamos fazer hoje. Temos a grande alegria de receber Marcos Verlaine aqui para conversar com a gente. Jornalista, analista político e assessor parlamentar do DIAP. Marcos tem muito a nos dizer, muito a nos contar, e ele sabe como uma pessoa que conhece as pautas que tramitam pelo Congresso Nacional, as pautas que dizem respeito ao movimento sindical, ele que conhece tão bem, ele sabe, não é, Marcos, o que nós precisamos saber e que talvez a gente não saiba. E, por isso, a necessidade de formação. Então, nessa conversa, a gente vai tratar das pautas do movimento sindical, as pautas sobre as quais o movimento sindical vai se debruçar esse ano e no ano seguinte, nos próximos anos, e como nós, jornalistas que trabalhamos em sindicatos, como nós, dirigentes de comunicação dos sindicatos, podemos e devemos nos preparar para esse tremendo desafio, que é um desafio. Entender de todos esses assuntos que o Marcos vai falar para a gente não é uma tarefa fácil. É necessário que nos debrucemos sobre eles para que possamos, através dos nossos meios de comunicação, conversar com a classe trabalhadora sobre nossas perdas, nossas conquistas, o que nos ameaça e onde podemos avançar. Então, Marcos, eu te digo muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito bom estar aqui com você. E queria começar te instigando nisso que eu falei mesmo. Eu quero que você fale de tudo isso, converse sobre tudo isso que eu falei, mas eu acho que a gente pode começar pelos desafios que o movimento sindical tem e como nós, da comunicação, vamos nos preparar para esse desafio. Que formação precisamos ter? Ô, Cláudia, boa noite. Obrigado pelo convite. Tentarei aqui dar alguma contribuição para a gente sair desses vários embrólios que nós estamos envolvidos. Há uma crise, o Brasil passa por uma profunda crise,
Há uma crise na esquerda brasileira, há uma crise no movimento sindical, e essa crise se aprofundou depois do impeachment da ex-presidente Dilma, passou pelo governo Temer e deságua no Bolsonaro, que é uma tragédia monumental. Então, mas essa crise, a nossa crise da esquerda brasileira e a crise do movimento sindical é anterior a tudo isso. Essa crise apenas se agravou. A grande pauta política nossa, da esquerda, do movimento sindical, que perpassa um pouco pela nossa crise da comunicação, enfim, que também não é uma coisa nova e recente, nós vamos precisar discutir. Nós temos uma monumental pauta para enfrentar. E não é uma coisa simples, mas também não é nada do outro mundo. Nós só temos que, primeiro, reconhecer as nossas crises, objetivamente. Nós estamos em crise, a esquerda, o movimento sindical. A primeira coisa é ter o diagnóstico correto dos nossos problemas. Se nós não tivermos um diagnóstico correto, nós não vamos ter como abordar a solução desses problemas. Então, a grande pauta política brasileira, na minha opinião, é uma pauta com 10 grandes itens, que começa agora com a eleição do presidente Arthur Lira. Para aqueles que diziam que Arthur Lira e Baleia Rossi eram as duas faces da mesma moeda, era um equívoco. Não é um raciocínio dialético, né? Se o Baleia Rossi fosse eleito presidente, o debate que o movimento sindical podia travar no Congresso, que a esquerda, seria um pouco menos complicado, né? Porque a gente ia travar um debate com um aliado, uma figura que não é um aliado não seria um aliado do governo Bolsonaro, que é um governo antipovo, antitrabalhador, anti-movimento sindical. Então é isso, quer dizer, nós temos que fazer o diagnóstico correto para os nossos problemas. Esse é o primeiro aspecto. Então, Então, começa no diagnóstico, você começa que nossos problemas se ampliaram com o resultado da votação da Câmara. Exatamente isso. Nós estamos sob uma pauta amplíssima, sem a condição de acompanhá-la adequadamente. O movimento sindical não se apetrechou para fazer esse acompanhamento, mas não se apetrechou, não foi agora. Isso aí é antigo, essa crise é antiga. A gente tem dificuldade de acompanhar porque o movimento sindical sambou ali na beira do abismo, o movimento sindical, a esquerda e tal. Então, essa não é uma crítica para destruir, essa é uma crítica para dizer, uma chacoalhada para dizer, nós estamos com problema, meus caros, vocês vão ficar fingindo que não tem problema? Nós estamos doentes, nós estamos adoecidos e precisamos nos curar. Então, entender essa crise e como solucioná-la, porque é política isso, né? É o primeiro aspecto desse grande debate. Então, qual é a grande pauta política que nós temos que enfrentar? Qual é? E nós estamos sob uma profunda crise política. A eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco lá para o Senado dificultou aquilo que se principiou, que parecia crescer, que era a possibilidade de impeachment, caiu. Não tá? Essa pauta um pouco que saiu, esse item um pouco que saiu da pauta, a questão do impeachment do presidente Bolsonaro. Porque quem aceita o pedido de impeachment é o presidente da Câmara. O Bolsonaro agora tem um aliado fiel ali na presidência da Câmara. Então, essa nossa crise política não vai se resolver com impeachment, a não ser que essa crise da pandemia comece a se agravar, como está acontecendo, e que haja um movimento fora. Esse movimento ele não nasce no Congresso, o impeachment não nasce no Congresso. O impeachment nasce na sociedade brasileira. A pressão social, a pressão política, o clamor da rua é que dá o tom desse debate. Não há isso. Por isso que o Bolsonaro sabota. Marcos, eu tenho ouvido exatamente isso que você fala, de pessoas que dizem assim, nós não vamos para a rua, ninguém chama para ir para a rua. O que está faltando? O que está faltando é o seguinte, o Bolsonaro entendeu isso, o Bolsonaro sabota todos os protocolos de combate à Covid-19, porque as pessoas não vão para a rua, as pessoas não vão para a rua para se contaminar, não é carreata que vai fazer a diferença, é massa na rua, no Congresso, é gente pressionando o deputado, pressionando o senador e tal, enfim, há toda uma situação propícia para isso.
Só que a pandemia dificulta, está todo mundo tendo que aprovar confinamento severo, porque as pessoas estão morrendo, mais de 2.000 pessoas nesse mês de março. Nós podemos chegar a 30 mil óbitos oficialmente. Esse número não oficial provavelmente seja o dobro. Provavelmente nós vamos ter aí 600 mil. Oficialmente, vamos chegar a 300 mil. Então, imagine como é que essas pessoas vão para a rua num quadro sanitário desse, né? Então, esse é um aspecto da grande agenda política que nós precisamos enfrentar, né? O segundo aspecto, essa é a crise política. Nós estamos sob uma profunda crise política que vem se agravando, né? Sem um clamor na rua, os deputados não vão continuar votando aquela pauta ali e tal. Por exemplo, qual é a relação da independência do Banco Central e da PEC emergencial com a questão da Covid-19? Solução, combate à crise gerada pela pandemia? Nenhum. É a pauta econômica do neoliberalismo. Como não tem pressão, como o movimento sindical está desorganizado, Cláudio, então há uma dificuldade de a gente mostrar para os deputados, olha, não é essa pauta aí é de interesse do mercado e não do povo. O povo está morrendo de fome, entendeu? Então, tudo que está sendo votado agora é uma pauta ampla de interesse do mercado. Então, estamos aqui sobre uma profunda crise política sem a possibilidade de impeachment neste momento. Estamos sob uma profunda crise econômica. Temos mais de 20 milhões, 25 milhões de desempregados. Não são apenas os 14 milhões. Esse dado oficial está vamos dizer assim, esse número não está colocado adequadamente, né? São 25 milhões. No mínimo 25 milhões de desempregados, milhões. porque você tem que contar os desalentados, as pessoas que deixaram de procurar emprego porque desistiram. Não estão mais procurando emprego. Falaram, não arrumo emprego, eu não vou sair para a rua. Se eu sair para a rua, eu vou gastar dinheiro. Na pandemia, que diabo eu vou fazer na rua procurando emprego se não tem emprego, pandemia, eu sem dinheiro para condução e tal. Então, o número de desempregados oficial, esse número está subnotificado. É muito, 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 muito maior a crise do desemprego é maior. Não tem vacinação em massa, só tem uma solução para resolver a crise do desemprego, a crise econômica, é vacinar em massa. Enquanto as pessoas não puderem ter a liberdade e a segurança de irem para a rua, elas não vão sair com segurança, né? Essa desorganização mental e espiritual que o presidente Jair Bolsonaro gera no povo brasileiro, esse desalento, ajuda nesse desmantelo todo. Então, esse é um outro elemento que nós temos que discutir com clarevidência, né? Não adianta ficar culpando o povo que não se mobiliza, porque há um problema de caráter objetivo que impede a população de ir para a rua protestar para resolver os seus problemas. Esse é um problema. Qual é o outro problema dessa grande pauta? Sim. É importante não esquecer que o Brasil caiu 4 pontos percentuais, nós afundamos 4 pontos no PIB. O Brasil, na grande crise da Dilma, nós afundamos 3 pontos, 3,2, 3,5 em 2015 e 2016, agora afundamos 4. E era para esse percentual, Cláudio, ter sido muito maior, porque houve o auxílio emergencial de 600 na primeira fase, e de 300 na segunda fase. Se o Congresso não tivesse aprovado esse auxílio de 600 reais e de 1.200 para famílias monoparentais, as mães chamadas mães solteiras, essa crise teria sido infinitamente maior. Então, aí o governo tinha uma proposta parada lá no Senado de ajuste fiscal, de congelamento de salário de servidor, de fim de fundos públicos, é uma PEC do fim do mundo, chamada PEC emergencial. Então, o governo sacou essa PEC e disse, vou botar o auxílio emergencial aqui, vamos aprovar essa PEC. Então, fez uma chantagem com o Congresso, com a sociedade brasileira. O Congresso está votando essa PEC hoje, finaliza hoje. Pois é, como é que está isso? O Congresso finaliza hoje, deu uma melhoradinha, congelou o salário de servidor, quer dizer, imagina, vai tirar ali, aí vai fazer algumas modificações no texto para torná-la menos ruim, mas é uma PEC ruim, é um ajuste fiscal, né? Congela salário de servidor,
impede... Salário mínimo? Congela o salário mínimo? Não. Não, o salário mínimo já está congelado, porque ele é agora reajustado sem aumento real. Então, na prática, ele já está congelado, mas congela o salário dos servidores públicos. Quando está na contramão do mundo essa PEC, chamada PEC emergencial, né? Que vai ser aprovada uma emenda, um destaque supressivo hoje, para retirar, para permitir a progressão funcional. Então, que é uma coisa normal, a progressão funcional, o cara cumprir um estágio ali e tal, mas mantém o salário dos servidores congelado, ou seja, mantém o salário de médico congelado, enfermeiro, professor, policial, está todo mundo com o salário congelado. Quer dizer, numa baita crise dessa econômica, isso afeta a economia. Vai ter as famílias vão consumir menos, as famílias não vão poder ir ao mercado comprar mais, não vão poder viajar, não vão poder comprar, ou seja, afeta a renda das famílias, o consumo das famílias. Então, isso vai aprofundando a crise econômica, né? O auxílio emergencial vai variar de R$ 125 a R$ 365 por 4 meses. Qual é R$ 125? R$ 125 para aqueles que já recebem Bolsa Família. Então, as famílias que já recebem Bolsa Família vão ter um complemento de R$ 125, né? A média fica em 250 e as famílias monoparentais vão receber até R$ 375. É um valor muito baixo. Qual é o muito detalhe baixo, disso? muito baixo. Qual é o detalhe disso? Por exemplo, imagine o gás de cozinha custando R$ 100, alguém recebe 125, vai comprar o gás e o que mais vai fazer com R$ 25? Não vai. A panela vai ficar vazia. A geladeira vai ficar vazia. Para cozinhar. As panelas... Tem gás, mas não tem panela para cozinhar. Exatamente. Então, é um valor muito baixo. Essa lógica é a lógica da ortodoxia neoliberal. Não é liberal, é neoliberal. É muito pior do que liberal, porque os liberais não negam o Estado conceitualmente falando, né? Então, essa crise econômica vai se aprofundar, essa medida provisória vai ser editada logo após a promulgação da PEC, e ela vai ter uma validade por 4 meses. Ela não vai ser votada no Congresso. É uma manobra do governo, porque tem que instalar uma comissão mista de deputados e senadores para discutir a medida provisória. A tendência, se instalar a comissão e discutir a medida provisória, é que os deputados e senadores aumentem o valor e estendam o prazo de concessão do benefício. Então, qual é a manha do governo? Qual é a jogada do governo? É que uma medida provisória só vale por 4 meses. Então, o governo edita, a medida provisória tem uma validade de 60 dias, depois renova por mais 60. 4 meses no final. Então, quando chegar no final da medida provisória, chegará ao final da concessão do benefício de até R$ 375. Quer dizer, não vai resolver o problema. Essa crise se aprofunda e é um valor absoluto de apenas 44 bilhões de reais. A primeira fase do auxílio emergencial chegou a mais de 300 bilhões de reais. É um valor ínfimo para resolver um problema tão grave. Entendeu? A oposição, que é R$ 600, não vai passar R$ 600. O governo vai editar medidas provisórias nos termos que eu estou aqui falando, com esse tipo de manipulação, com esse tipo de manobra, e a dificuldade vai se aprofundar. Então, isso faz parte da nossa crise econômica, que aí junta desemprego, junta a falta de vacinação em massa, a falta de renda, o desalento, a desarticulação, sem falar um detalhe importante, que grande parte das pessoas que estão morrendo são arrimos de família. Vai haver uma desagregação social enorme. Seriam os aposentados, pensionistas? Aposentados, pensionistas, esse povo está morrendo. E esse povo é rimo de família. Eu não tenho dúvida disso, Marcos. Uma vez eu fui a Arco Verde, sim, Pernambuco. Entrada do Sertão, em Pernambuco, né? Sim. E, por acaso, cheguei num dia que os aposentados e pensionistas recebiam o salário. Que festa na cidade! Sim, o interior... Que festa na cidade! Cláudia, a sociedade brasileira, o que banca a sociedade brasileira, não são só os estados do Nordeste, os municípios mais pobres, não.
A previdência pública não deixa o país quebrar, e eles quebraram a previdência com a reforma da previdência. Quebraram como? Os jovens, primeiro, os Não tem benefícios. emprego, não contribui? Não. Não o problema é o seguinte: a reforma trabalhista já gerou uma crise na previdência, porque a metade dos contratos de trabalho são contratos intermitentes. Sabe? O cara assina o contrato, mas não trabalha, então não tem renda. Como é que esse cara contribui para a previdência? Então, a reforma trabalhista já gerou uma crise na previdência. E a reforma da previdência propriamente dita, ela diminuiu os benefícios previdenciários dos servidores e dos trabalhadores da iniciativa privada. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que os jovens, os novos trabalhadores que vão ingressar no mercado de trabalho no futuro, seja no serviço público ou na iniciativa privada, vão ter dificuldade de se aposentar. Então, eles não vão contribuir, eles vão dizer assim, pô, eu não vou me aposentar, para que eu vou contribuir? Então, você tem... E eles estão falando isso mesmo. Eles Exatamente. não entram mais como nós entramos, esperando completar os 30 anos de serviço, 35 anos de serviço. As regras para a concessão dos benefícios são muito mais drásticas. Então, você tem uma crise. Então, você tem mais dificuldade para se aposentar, você tem uma reforma trabalhista que retirou direitos, que instituiu vários contratos de trabalho em que o trabalhador ganha infinitamente menos. Né? Nós vamos ter que entrar nesses contenciosos aí. O movimento sindical precisa ter clareza disso e saber como enfrentar isso. Agora precisa se organizar, precisa se apetrechar, precisa se profissionalizar. Os sindicatos que se desarticularam, que desmontaram as suas estruturas de comunicação, de assessoria, precisam voltar com isso, porque não tem como fazer luta política. Mas se desarticularam por quê, Marcos? Porque muitos sindicatos, Cláudia, depois da reforma, perderam muita renda. Os sindicatos se descapitalizaram, os sindicatos não se organizaram para enfrentar esse grande momento de crise. Então, eles se desestruturaram, venderam as suas sedes, demitiram profissionais, terceirizaram serviços e tal. Vai ter que se reorganizar para fazer essa luta. Nós não temos, o movimento sindical não tem como fazer essa disputa sem uma comunicação profissionalizada, sem uma estrutura de assessoria adequada. Não dá para ser um quebra-galho, não dá para ser quebra-galho. Veja as assessorias, entra lá na página da Confederação Nacional da Indústria, veja lá a página da Confederação Nacional da Indústria para ver como é a assessoria dos empresários, das federações patronais. Nós temos que ter comunicação profissional, nós temos que ter profissionais trabalhando nas estruturas sindicais, entendeu? E esses profissionais você não paga com moeda. Então, os sindicatos vão ter que se reestruturar. Não tem saída. Não tem saída. Então, por isso que eu disse, são vários problemas que precisam ser enfrentados adequadamente para que a gente supere essa crise. Então, essa pauta é muito longa. Tem um problema que, por onde começar, ou os sindicatos vão ter que enfrentar todas essas questões ao mesmo tempo? Cláudia, tem que enfrentar tudo ao mesmo tempo. Porque tem pouco tempo. O tempo conspira contra a gente. Tá? Deixa eu dizer aqui um dado importante. O DIAP perdeu 85%, 95% da receita. Nós estamos sobrevivendo com respirador. Estamos respirando por aparelho. Então, o DIEESE não deve ser diferente. O DIEESE não é diferente, né? Só que o DIEESE é nacional. Né? O DIAP tem uma estrutura só aqui em Brasília, no Distrito Federal, para acompanhar os poderes federais, União, Estados, União, o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, eventualmente, mas principalmente o Congresso Nacional. Então, o movimento sindical vai ter que se repensar, vai ter que se repaginar, se reinventar, e o movimento sindical não gosta de ouvir essa crítica. Porque e se não fizer isso, o que acontece? Vai acabar, vai virar ONG, vai ser um organismo para discutir salário de trabalhador. Não vai interferir. Veja, Cláudia, qual foi a intervenção do movimento sindical na eleição de 2020? Qual foi? Quantos dirigentes sindicais o movimento sindical elegeu para vereador ou para prefeito? Veja a bancada sindical no Congresso. Dos meus amigos, poucos. Pouquíssimo. O movimento sindical passou ao largo. Então, o movimento sindical é um ator social relevante. Se não se ativer a esses elementos, e por que são muitos problemas? Porque os problemas foram sendo colocados de lado. Não podemos resolver, vai colocando de lado. Eles foram se avolumando. É uma crise
grandiloquente, é uma crise imensa, imensa, imensa. Então, nós temos que formar quadros, temos que fazer formação política, formar novos dirigentes, dirigentes com mais consciência política, com uma compreensão do debate político mais largo, mais profundo, mais avançado. Essa luta meramente econômica não é suficiente, nós estamos o tempo todo correndo atrás do prejuízo econômico, você tem uma nova realidade com as novas plataformas digitais de trabalho, como é que enfrentamos isso? Nós temos um profundo atraso no desenvolvimento industrial brasileiro, nós estamos com desenvolvimento em níveis de 1910, início do século XX. O mundo desenvolvido e em desenvolvimento não está discutindo mais industrialização. Os países desenvolvidos e em desenvolvimento, como China, Coreia, Vietnã, Hong Kong, estão todos discutindo a Revolução 4.0. Nós não estamos nem discutindo a Revolução Industrial, o desenvolvimento industrial. Nós estamos em níveis de 1910. Então, a economia, a participação dos trabalhadores no PIB cada vez menor, do salário cada vez menor. Então, há uma profunda crise e o movimento sindical não pode ficar olhando isso com cara de paisagem. O movimento sindical perdeu base, né? Perdeu base, perdeu muita gente política, não faz o debate, o grande debate político, não disputa a eleição, basta ver o resultado da eleição municipal. De eleição em eleição diminui a sua participação na bancada sindical e a bancada empresarial só aumenta. Então, tudo isso são elementos que precisam ser analisados com frieza, com clarevidência, com equilíbrio, com tranquilidade, sem desespero. Nós temos que estudar, temos que voltar para os livros, temos que reestruturar o movimento sindical, tem pauta no Congresso tratando disso. Por exemplo, você tem lá um tema, tem lá um outro item, o quinto item dessa grande pauta, reforma administrativa. Isso. Reforma administrativa é a reforma trabalhista para os servidores públicos. O que significa a reforma trabalhista? É a redução do tamanho do papel do Estado brasileiro. A reforma trabalhista tem um cunho de destruir o Estado brasileiro como prestador de serviço para a população mais pobre. Os economistas neo-keynesianos dizem o seguinte: um país como o Brasil é um saci-pererê, em que os neoliberais acham que nós vamos resolver o problema da sociedade brasileira, do desenvolvimento, do tardio desenvolvimento brasileiro, apenas com o mercado. Nenhum país do mundo que se desenvolveu, apenas o mercado atuou como indutor do desenvolvimento econômico. Tem que ter mercado e tem que ter Estado. A China está fazendo isso, o Vietnã está fazendo isso. O mercado é um indutor relevante no desenvolvimento econômico da Coreia do Sul. Então, nos Estados Unidos tem Estado. A meca do exato, sempre teve. A meca do capitalismo tem Estado. Então, é uma tolice imaginar que nós vamos desenvolver o país com menos Estado, menos participação do Estado. Quem usa a saúde pública, quem demanda segurança, isso que eu ia falar no meio de uma educação pública, que da saúde, quando ontem, acho que o próprio ministro da Saúde falava que se não fosse a Fiocruz e o Butantan, nós não teríamos vacina. Ou seja, como negar o papel do Estado nesse momento, se só o Estado é capaz de garantir a vacinação? Exatamente, Cláudia. Eu vou mais longe. O que seria do Brasil nessa pandemia se não tivesse o SUS? O SUS. Tem grande know-how na vacinação em massa, na HN1. Houve a vacinação de 80 milhões de brasileiros em poucos meses. O negacionismo do Bolsonaro que está inviabilizando a vacinação em massa. Então, é o SUS, o SUS precisa de mais recursos, mais profissionais, e nós estamos aprovando, os deputados estão aprovando uma PEC que nega isso para o setor público, que nega isso para os servidores nesse grande momento de angústia, de agonia, que a sociedade vai demandar mais serviço público, saúde, educação, segurança, porque na crise a violência urbana vai aumentar. Então, todos os problemas que nós temos na sociedade brasileira vão aumentar exponencialmente por conta da pandemia. Então, nós precisamos... A crise é um dado certo, Marcos? A gente vai enfrentar uma grande crise econômica.
Já está enfrentando e ela vai aumentar. Só basta dizer que nós caímos, o PIB caiu 4,1%. Ou seja, a economia brasileira está estagnada, não há crescimento, não há desenvolvimento, não há emprego, há desemprego, há uma crise na saúde, uma crise sanitária que vai se agravar, porque, veja, todos os que contraíram a Covid-19 de maneira mais grave, se internaram, foram entubados, esse povo vai ter sequela, vai ter mais despesa para o SUS, esse povo vai frequentar com mais assiduidade o Sistema Único de Saúde. Ninguém está falando nisso. São dados objetivos. É só acompanhar o noticiário, ter atenção, acompanhar o debate político e tal. Isso está tudo na imprensa, quando você organiza todas essas informações. Mas agora você tocou num ponto muito importante, que é se informar, que faz parte, inclusive, do nosso tema, né, de formação, e você está falando da necessidade de formação, e eu acredito que a gente precisa muito, está precisando muito voltar à formação pesada que nós já fizemos. Mas eu queria agora, já que você falou, com a sua experiência, dar uma dica para nós. Como é que a gente se informa? Cláudia, por onde que a gente se informa? Cláudia, há uma profusão, há uma overdose de informação. Uma overdose de informação. Nós estamos saturados com informação. Informação, essa saturação, ela dificulta a informação mais organizada. Por isso que as chamadas fake news têm muito espaço, sobretudo nas redes sociais, porque há tanta informação que desinforma, as pessoas vão ter que acompanhar o noticiário, vão ter que ler. Nós precisamos, o movimento sindical precisa melhorar a sua informação, fazer um material mais adequado, mais simples. Nós precisamos desenvolver isso. Deixa eu dar um exemplo falando o contrário. Por favor. Por que o Bolsonaro, um governo tão odiento, tão ruim, um governo que nega a pandemia, que dificulta, que sabota os protocolos da Organização Mundial da Saúde para o combate à Covid-19, por que esse governo ainda tem apoio popular? Porque ele desinforma a população, ele criou um sistema profissional de desinformação. E aí, o governo combate as organizações tradicionais de comunicação. Por mais que as pessoas acessem a internet, o WhatsApp, as redes sociais, Instagram, Facebook, tudo isso, as pessoas ainda se informam pela televisão. E os meios de comunicação estão descredibilizados. O Bolsonaro atua o tempo todo nisso. Então, o jovem não assiste mais televisão. Então, os jovens não estão lendo, porque ler é hábito. Então, nós não nos formamos, a sociedade brasileira, historicamente, não se formou por meio da leitura. A nossa formação é pelo meio oral e visual. Por isso que a nossa oralidade e o nosso visual é tão relevante. Isso historicamente foi negado ao povo. Então, vamos ter que fazer um esforço de comunicação, de chamar atenção para isso, de separar adequadamente as informações que são relevantes, de simplificá-las, de falar uma linguagem simples, mas não quer dizer que seja um simplismo. Você pode dizer algo simples de maneira profunda, porque você está falando a verdade. Tem que dizer, não há, por exemplo, não há nenhuma razão de um profissional da saúde negar, omitir que não haja um meio profilático de combater a pandemia. Não há. Só há 3 meios: o isolamento, o distanciamento e a vacina, como um meio mais adequado e estruturante, que vai proteger mesmo. Por que um profissional, um médico, negaria isso para a população? Então, o Bolsonaro disse, não, é porque tem um meio aqui e tal. Mentira! Como a sociedade brasileira é muito desinformada, e aí tem um dado objetivo. Tem um instituto britânico, que fez uma pesquisa em 2017 em 38 países, eles descobriram que o Brasil é o segundo país em que o país de menos as pessoas têm informações relevantes. Ou as pessoas superestimam as informações, ou as pessoas subestimam as informações. Nós somos o segundo país mais desinformado do mundo, ou com
com os níveis de desinformação maiores do mundo, e o primeiro é a África do Sul. Eu achei interessante a África do Sul. O Brasil não me estarreceu. Então, o brasileiro é mal informado. O brasileiro é mal informado. Brasileiro a gente sabia. Mas mas você sabe uma coisa assim que eu estranhava? Quando agora eu estou meio perdida também, não sei muito como me informar, não. Tô na confusão. Mas a vida inteira, 2, 3 jornais de manhã cedo. Se eu chegasse no trabalho e alguém me fizesse alguma pergunta sobre algum fato que estivesse no jornal e eu não soubesse, para mim aquilo era minha desmoralização profissional. Eu não entendia. Eu tinha que chegar no trabalho com os jornais lidos, no trabalho de jornalista. Com o tempo, eu fui vendo que outras gerações já não tinham o jornal como referência. Era se chegar no mas elas não deixavam de se informar, elas estavam se informando, pessoas inteligentíssimas, brilhantes, mas o jornal deixou de ser aquela referência na vida delas. Eu continuo sofrendo a falta de um jornal de esquerda que eu possa organizado, né? Aquela coisa organizada, as informações organizadas por editorias, com as colunas, tudo direitinho, tudo bonitinho. Assim, a gente na esquerda, seria um desafio do movimento sindical? Então, está na comunicação, eu acho, né? O desafio é esse, é um dos desafios prementes. Por exemplo, Cláudia, nós que lidamos diariamente com comunicação, nós temos uma overdose de comunicação. Temos que saber, os jornalistas aprendem a fazer recortes. Olha só, qual é a informação relevante disso aqui e tal. Enfim, então, qual é o fenômeno? Tem um fenômeno muito interessante. Primeiro, que as pessoas não se informam mais por meio dos meios tradicionais de comunicação, jornal e tal. As pessoas se informam por meios digitais, em particular, olha a loucura, em particular, pelas redes sociais, o WhatsApp. Pelo WhatsApp, pois é. uma loucura. Eu não estou dizendo que o WhatsApp não informa. Eu, por exemplo, na condição de jornalista, eu recebo muita informação e ali eu faço, olha, eu não sabia disso aqui, deixa eu dar uma olhada, deixa eu correr atrás e tal. Eu acompanho a pauta do Congresso, né? Então, eu abro a página da Câmara e falo, legal, isso aqui aprovou ontem, tal, deixa eu atualizar essa informação, enfim. Mas a grande massa do povo e os jovens não se informam mais pelos meios tradicionais de comunicação. Ninguém para assistir o Jornal Nacional e se informar. As pessoas estão se informando por meios digitais. Então, nós temos que aprimorar. O Bolsonaro ganhou usando o WhatsApp. O Bolsonaro ganhou a campanha de 2018 manipulando e atuando nas redes digitais, em particular o WhatsApp. Então, isso aqui é relevante. Isso aqui não é uma brincadeira, para o bem ou para o mal, né? Então, nós precisamos saber lidar com isso adequadamente. Então, esse é o primeiro fenômeno. Os jovens não se informam mais pelos meios tradicionais de comunicação, sem contar que o Brasil nunca teve um grande público leitor de jornais. O jornal domingueiro que vende mais é a Folha de São Paulo. O grande veículo nacional de comunicação não é um jornal de papel, é o Jornal Nacional, que é uma espécie de revista eletrônica. Então, são os dramas, nós precisamos ir superando isso. Então, Cláudia, esses fenômenos nós precisamos compreender e explicar. Então, eu avalio que nós precisamos superar, por exemplo, esses problemas. Os dirigentes sindicais não são bem informados. Eles não leem. Pessoas que leem... Deixa eu só esqueci de chamar a atenção para um outro fenômeno. As pessoas bem informadas, as pessoas que são bem informadas, as informações importantes chegam até essas pessoas. Isso é um fenômeno. Você abre o seu WhatsApp e fala, opa, isso aqui é importante, deixa eu olhar. Então, por que há uma manipulação da extrema-direita, do Bolsonaro? Porque o brasileiro é desinformado, o brasileiro não lê jornal, não lê livro. O brasileiro não se informa por meio da leitura. Por isso que a rede social ganhou um relevante papel a partir da eleição de 2018 e que se confirmou em 2020. Está no dirigente sindical. No dirigente sindical, que você já me apontou aqui uma pauta que tem 10 itens e já falou de reforma administrativa, sindical, trabalhista, auxílio emergencial, eleições, e tem a reforma tributária, que provavelmente você vai falar também. Então, todos esses desafios você coloca como desafios para o movimento sindical.
Exatamente. Como é que o dirigente sindical vai se formar e vai se informar e se formar? Como é que é a relação? Você disse que hoje o DIAP está mais frágil economicamente. Como é que o movimento sindical se relaciona com o DIAP? Vocês são usados, sugados, chamados para entrevistas, para cursos de formação? Não, antes da pandemia, sim, com muita frequência. Todos os assessores eram muito acionados para isso, para palestra, curso, para um monte de coisa. Com a pandemia, isso caiu assim drasticamente, porque todo mundo com esse negócio do confinamento, todo mundo diminuiu o nível de atividade. Mas qual é o problema? Já perdeu renda e tudo a gente coloca disponível na página. Deixa eu dar um exemplo prático do que eu estou falando. Quando houve o debate da reforma da Previdência, a gente separou a reforma da Previdência dos servidores e a reforma da Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, a gente pegou o texto, fez uma grande análise e fomos atualizando essa análise à medida que o debate ia avançando no Congresso, né? Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Especial e assim sucessivamente. E aí, como havia dois textos, um para os servidores e outro para os trabalhadores da iniciativa privada, isso é um dado objetivo. Um dia eu chequei e falei, pô, esse texto aqui teve 20 mil, 30 mil, 40 mil acessos, o dos servidores públicos. Então, muita gente acessando. Quem estava acessando? Os dirigentes sindicais, as pessoas, os servidores públicos interessados em conhecer o tema, né? E é sabido, todo mundo bebe da fonte do DIAP, né? Porque nós acompanhamos o Congresso, nos especializamos nesses temas e tal, temos técnicos que tratam desses assuntos e tal. E aí, o nível de acesso da análise da reforma da Previdência para os trabalhadores da iniciativa privada era 10% do acesso do texto para os servidores públicos. Então, dado objetivo, ou seja, os líderes sindicais não se interessam por esses temas mais complexos, que exigem um estofo de leitura, de compreensão, de interpretação. Eles simplesmente passam ao largo, ficam na palavra de ordem e tal, enfim. Então, e aí não tem jeito de você tratar desses assuntos que exigem mais reflexão, mais estudo, mais aprofundamento, mais verticalização do debate sem estudar. Não há, se alguém inventar uma ferramenta para aprender as questões da vida, as questões que nos afetam sem estudo, apresente. Acho que não vai apresentar, porque vai ficar rico, entendeu? Então, isso é um dado objetivo. Então, por exemplo, você falou de reforma tributária. Quando foi? Olha, eu estou no DIAP há 30 anos. Eu não me lembro de um movimento sindical discutir isso seriamente. Vai ter que discutir, porque das reformas desestruturantes do Estado brasileiro, a única que oferece alguma condição para financiamento, por exemplo, da Previdência Pública é a reforma tributária. Só que a reforma tributária que está colocada no Congresso não é para resolver isso. Então, se o movimento sindical não intervier, não atuar, não compreender esses temas complexos, nós vamos ficar na superfície dos problemas. É isso que acontece com o movimento sindical. A gente fica na superfície dos problemas, falando palavra de ordem, e eu vou entrar nesse contencioso para mostrar, por exemplo, que nós temos condições de atuar. Não estou dizendo que a gente consegue mudar, mas compreender, por exemplo, a reforma trabalhista, parece que o movimento sindical naturalizou. A reforma trabalhista está naturalizada. Ninguém faz nada assim antes da pandemia. Não estava assim, né? Na verdade, estava, Cláudia. O que já acontece? Eu cheguei a usar bastante vocês para produzir alguns materiais que me solicitaram sobre a reforma trabalhista. A gente produziu muito, eu em particular. Eu li bastante você. Eu tenho escrito muitos artigos sobre a reforma trabalhista, chamando atenção para aspectos que podem ser mudados, mas precisa haver atuação política, precisa haver atuação no Congresso, precisa haver uma atuação sindical para isso. Deixa eu dar um exemplo. Eu estou falando... Só que depois a gente vai ter que dar uma interrompida aqui, porque tem um monte de gente falando aqui com a gente. E nós vamos... não. Então, se você quiser já interromper, aí, se tiver que responder alguma coisa, depois a gente retorna. Então, vamos lá,
que tem alguma coisa assim. Tem um monte de gente aqui com a gente. Tem Douglas Eliodoro, diz boa noite, Claudinha, grande mestre, grande querido. O Douglas está fazendo um trabalho, está participando de um trabalho bem bacana, junto com um grupo de outros jovens professores, mestres, né, doutores. Eu falo jovens por conta da minha idade, mas eles são gente grande já, que está, através do coletivo Conexões Periféricas, eles estão discutindo sindicalismo e favela, Marcos. É um programa muito interessante, muito interessante. Eu participei da primeira mesa, que foi sobre breve histórico das lutas do movimento sindical do século XX. Muito boa, muito boa. E ontem teve o professor Paulo Barros também, e eu estou botando fé nesse projeto do Douglas. A Silvia Medeiros, de Santa Catarina, ela diz: ai, que live boa! Aracélia Carvalho, do Maranhão, dá boa noite para a gente. Miriam Santini nos saúda de Florianópolis. Augusto César, do Rio de Janeiro, diz que está com saudades. E aí o Douglas Eliodoro faz uma pergunta. Os sindicatos falharam no movimento de preparação para o fim da contribuição sindical obrigatória? Os sindicatos se acomodaram de alguma forma? Essa é a primeira pergunta. Você quer que eu responda ou a gente faz um bloco? Olha, de pergunta mesmo só tem a do Douglas, então eu vou acabar de dizer, receber as nossas, tem mais uma aqui do Val Gomes, de São Paulo. A Dalgisa Miranda, de Caruaru, Pernambuco, Graça Barbosa, do Sindicef Pernambuco também, Maria Cecília, de Carpina, falei há pouco de Arco Verde, fui a Carpina, e Belo Jardim também, Belo Jardim mais perto, né? Ceci Feitosa, também Pernambuco está aqui, Laudenice Oliveira, que massa, que bacana, Claro Lima. O Val Gomes tem uma pergunta, e o Douglas depois tem outra. Para o movimento sindical, pergunta o Val, jornais impressos ou investir no online? São duas perguntas, então, em princípio, é isso? Isso, e depois a gente lê, para finalizar, a gente lê o comentário do Douglas e você faz as suas considerações finais, que nós estamos caminhando para o nosso fim, que foi bom demais, porque foi tão rápido que a gente nem sentiu, porque foi bom. Ok, vamos lá. Val, eu acho que os dois tanto o jornal meio físico, papel, quanto online, são importantes. Eu acho que o jornal é um passaporte para você ir à porta da fábrica, à porta do banco, ir acessar os trabalhadores, distribuir o jornal, dialogar com o trabalhador, fazer o tete-a-tete, responder questionamentos, fazer o debate político lá na porta do trabalho, no comércio, no shopping, no hospital, enfim. Então, o jornal meio físico é o passaporte do dirigente sindical para que ele possa dialogar com os trabalhadores. Isso não tira a importância do online, e o online não tira a importância do jornal de papel. São importantes os dois, um não inviabiliza o outro, pelo contrário, um fortalece o outro, porque eu considero que o jornal meio físico é o passaporte que leva o dirigente a dialogar com o trabalhador lá na base. E o jornal e o online, você pode colocar um mundo ali dentro, você pode fazer muitas coisas, reportagem, fazer um mundo, fazer uma página bonita, profissional, contratar profissionais, porque, afinal de contas, ninguém contrata alguém que não seja advogado para cuidar de uma causa trabalhista, uma demanda na justiça, e ninguém contrata, se tiver enfermo, ninguém contrata um açougueiro como médico. Então, por que as pessoas acham que comunicação qualquer um pode fazer? Não, tem profissionais específicos para fazerem isso, para orientar, para organizar, para fazer um monte de coisa. Então, claro que não é uma coisa exclusiva dos jornalistas, dos comunicólogos, enfim, dos profissionais que lidam no dia a dia com isso. Mas sem esses profissionais, não há dúvida que a comunicação fica muito mais rarefeita, feita de maneira mais amadora, e isso não é bom. Então, e o Douglas? O movimento sindical falhou grave e indelevelmente, e aí nós estamos pagando de maneira muito, muito, muito drástica por não termos nos preparado para enfrentar essa grande crise que o movimento sindical está enfrentando. Acabou o imposto sindical obrigatório,
algumas entidades guardaram dinheiro, se estruturaram e tal, mas a grande maioria não fez, então não tem informação. Aí ficou tudo mais difícil, ficou sem dinheiro, sem informação, com a desestruturação, com o governo contra, inimigo do movimento sindical, com dirigentes mais inexperientes, com menos preparo político, preparo intelectual. Então, tudo ficou mais difícil. Nós precisamos enfrentar todas essas demandas com objetividade e altivez para que a gente possa melhorar. Esse debate aqui feito pelo Núcleo Piratininga de Comunicação tem essa intenção. Nós não vamos jogar confete, porque não cabe jogar confete. Nós estamos apontando erros e, na medida do possível, tentando identificar soluções práticas e objetivas, mas nunca deixando de dizer, deixando de asseverar que é importante o estudo, que é importante a formação, que política é uma ciência, a gente não aprende as coisas de orelhada, entendeu? Vamos precisar nos debruçarmos todos nas teorias, para isso que as teorias foram, né, criadas, né? Elas são, vamos dizer assim, elas amalgamam um pensamento, uma prática. Então, negar isso é uma tolice. Então, nós precisamos nos preparar para enfrentar isso, para enfrentar essa grande pauta da reforma tributária, da reforma sindical, que está muito mal debatida no meio sindical, ou não é debatida, ou é mal debatida por desinformação. Então, todas essas críticas aqui não têm o intuito de nos destruirmos internamente, externamente. Não. Essa crítica toda tem o objetivo de apontar problemas e tentar achar soluções. Sem choradeira, sem mimimi, mas enfrentando com muita altivez as demandas que estão colocadas. E detalhe, Cláudio, não dá para fugir. Essa aqui é uma grande pauta que conclui lá com a eleição de 2022. É só olhar o que nós fizemos na eleição de 2020. Olha para o número de dirigentes sindicais que nós elegemos para o Congresso Nacional. Cada vez diminui mais. Então, como é que nós vamos fazer debate no Congresso, querendo que os deputados apoiem os nossos pleitos e as nossas pautas, querendo que os inimigos apoiem os nossos pleitos e nossas pautas, se nós não elegemos os nossos aliados? Então, é no mínimo contraditório. Aí eu pergunto, o que nós fizemos para eleger os nossos aliados? Aí nós queremos que os nossos inimigos nos ajudem? É antidialético isso. Então, essas coisas que precisam ser compreendidas pelos dirigentes sindicais, que precisam ser pessoas especiais, precisam ser pessoas atentas à pauta política, precisam ser pessoas que compreendam o que está acontecendo, porque os trabalhadores, na condição de representados, vão procurar os seus representantes e perguntar o que a gente faz, em quem a gente vota, por que está acontecendo isso. E os dirigentes precisam ter essas respostas de maneira adequada e séria na ponta da língua. E se não houver preparação, se não houver um engajamento, evidentemente que não teremos, os dirigentes do movimento sindical não terão condições de responder essas demandas adequadamente. Isso eu diria, eu até incluiria que eu acho que os jornalistas sindicais também têm essa tarefa, né, de entender muito bem esses temas. Eu sei da dificuldade, porque ver para entender tudo, mas a gente sempre indicou no Núcleo Piratininga, não, a gente não precisa saber de tudo. Basta a gente saber quem é que pode nos ajudar no DIAP, quem é que pode ajudar no DIEESE, quem é que pode nos ajudar nos centros de comunicação, nas universidades. Aí a gente vai atrás, porque a gente não tem como. Bom, não para de chegar mensagens para nós, muito feliz isso, mas nós temos 6 minutos para encerrar o nosso programa. Então, eu vou ler aqui, e se aparecer uma pergunta, eu te faço. Tem um comentário do Douglas, que ele diz, eu acho que a gente pode aprender aqui com ele. Todo o comércio que entramos nas favelas e periferias estão sintonizados nos jornais da grande mídia. Globo, Band, Record, Rede TV e SBT. Dos programas policialescos ao meio-dia ao Jornal Nacional. Penso que a formação de credibilidade ainda vem daí. Você falou, eu vi que você falou isso, da televisão, né? Sim. O impulsionamento ideológico que amarra o discurso de ódio dos programas de meio-dia chega pelo WhatsApp. Ele está sugerindo aí o que você falou no início. É muito profissionalizado, muito bem organizado e financiado essa rede, esse complexo. O Claro Lima diz verdade bem isso. O Val comenta, mas a comunicação sindical... boa!
serve como contraponto à mídia comercial, venal e entretenimento, e, portanto, precisa ser valorizada. É isso, Val. Correto. E aí, o Mário Camargo pergunta: como conversar com os empreendedores individuais e escravos dos aplicativos? O Claro diz que é uma live maravilhosa, diz que esse comentário do Douglas sobre as favelas cariocas é a realidade no sudoeste de Goiás. A Maria Cecília nos incentiva, juntas somos fortes, e o Val diz que a pergunta do Mário, como conversar com os empreendedores individuais e escravos dos aplicativos. Depois dessa resposta do nosso Marcos Verlaine, a quem a gente já agradece a participação e convida para outras, porque nós temos 1 ano de formação sindical e popular no Núcleo Piratininga de Comunicação, a gente vai se despedir. Marcos, por favor, então, você responda ao Mário e se despede. Eu não sei, agora eu não me lembro qual foi a pergunta do Mário. Como conversar? Está aqui. Como conversar com os empreendedores individuais? Primeiro, Mário, obrigado pela pergunta inteligente, interessante, instigante. Para que a gente converse adequadamente com essas pessoas, primeiro a gente tem que compreender a realidade dessas pessoas. Eu vi um debate muito interessante, um material que precisa ser amplamente divulgado com aquele menino lá, o Paulo Galo, alguma coisa assim, o menino lá do jovem lá do dirigente político. Para mim é um dirigente político, uma clareza. Ele estará, é o próximo convidado do Douglas no Conexões Periféricas. Pois é, uma clareza política interessantíssima. Tem que ajudar esse companheiro a melhorar a formação dele, ajudá-lo a compreender de maneira mais aguda, falar melhor, compreender melhor. É o Lula lá do início, lá da década de 70, quando começou no movimento sindical. Olha onde o Lula chegou. Não sei se vocês observaram que o Lula... Veja, eu não estou fazendo um elogio desbragado, jogando confete gratuitamente. Eu estou fazendo uma constatação. Ninguém precisa gostar do Lula. Não é uma coisa crítica, mas o Lula melhorou. Por que o Lula melhorou? Ele passou Ele leu na prisão. Ele passou 2 anos lendo na prisão e tal. Quer dizer, porra... Nossa, está visível, né? Como ele leu. Exatamente. Eu não preciso concordar com o Lula, eu apenas preciso enxergar esse elemento objetivo, um dado objetivo da realidade concreta. O Lula disse que não sabia nada da Revolução de 30, foi ler lá a biografia do cearense, fez a biografia do Getúlio, Lira Neto. Muito importante. Então, o Mário, para a gente explicar para o trabalhador na base, a gente tem que entender. Tem um amigo meu, exatamente, eu já li o tomo 1, é um livro de fôlego. Exatamente isso. Então, tem um amigo meu muito sabido, nordestino, alagoano, que diz o seguinte: você só consegue explicar com clareza aquilo que você entende. Aquilo que você não entende, você não tem como explicar. Então, essa é a resposta para explicar para os... Primeiro, aquele vídeo, viu, Cláudia? Aquele vídeo nós temos que viralizar. Aquele cara é muito bom, aquele rapaz é muito, muito bom. Tem uma clareza política muito relevante. Esse cara precisa de formação, precisa de atenção, esse cara precisa ser transformado em quadro político, mas não tirá-lo da base. Não é isso. Esse cara tem que ser um representante dessa categoria. Imagine esse cara eleito vereador, eleito deputado estadual, eleito deputado. Não tem nenhum problema. Esse cara tem que ser representante. Então é isso. E nós perdemos a capacidade de formar, porque a gente não está dando importância para isso. Então a melhor resposta é ouvir aquele vídeo do menino lá, o Paulo Galo, não é isso? Então, já temos como tarefa para a nossa semana divulgar o vídeo do Paulo Galo e convidar todas e a todos para assistir o Paulo Galo no programa Conexões Periféricas na próxima quarta-feira. Imperdível, imperdível, imperdível. Muito bom. Aquele rapaz é muito bom, merece o nosso incentivo, fazer bom debate, ajudá-lo a incentivá-lo a ler, porque isso é importante. Não existe aprendizado de orelhada. Quero só, Cláudia, para fechar, quero chamar a atenção para uma coisa importante, porque vira e mexe eu recebo hoje num debate, num grupo,
eu não estou participando desse debate do WhatsApp, porque eu estou trabalhando feito um doido. Aí um amigo meu me manda lá aquela babaquice de pobre de direita. Eu fiz um artigo sobre isso, chamando a atenção que não existe essa variação, pobre de direita, pobre de esquerda. O que transforma alguém, um trabalhador, num quadro político de esquerda, não é o fato dele ser pobre, não tem nenhuma vinculação, não há uma vinculação direta entre pobreza e esquerda, não existe isso. Esquerda ou direita é resultado de estudo, de reflexão, de entendimento do debate político. Aliás, é mais fácil um pobre ser de direita do que ser de esquerda, porque a esquerda exige formação, formação exige mediação. Senão, para que universidade? Para que escola? Para que livro? Para que ciência? Então, é um preconceito tolo do militante de esquerda, daquele que acredita nas pautas da esquerda, afrontar e provocar de maneira primária essa coisa de pobre de direita. Não existe pobre de direita, não há relação em relação a essa questão. Então, é muito importante, isso demonstra com clareza a formação rarefeita da militância de esquerda, da militância sindical. Precisamos aprimorar, melhorar a cabeça desse pessoal, e acho que, nesse sentido, o Núcleo Piratininga tenta isso há muito tempo, e eu acho que deve continuar tentando, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, acho que isso é importante. Marcos Verlani, foi um prazer imenso conversar com você. Muito obrigada, e a gente espera que você volte muitas vezes nas atividades do NPC. Cláudia, muito obrigado. Fico à disposição de vocês para tentar contribuir na medida do possível e na medida das demandas de vocês. Obrigado. Vamos divulgar seus textos na nossa mala direta. E esse artigo vou pegar, do pobre de direita. Muito importante. Vou fazer isso. Vamos fazer isso. Então, e esperamos você na próxima quinta-feira, às 6h30, para a gente conversar sobre coisinhas da comunicação sindical. Vamos conversar com pessoas que estão fazendo a comunicação sindical em pequenas empresinhas. Empresinhas, não, empresas, né? Que são tão pequenas, né? Pequenas empresinhas, é a nossa cara, né? Mas então a gente vai conversar com companheiros jornalistas que estão fazendo a comunicação sindical. Bom, boa noite para todo mundo e até já! Boa noite, um abraço. Abração, muito prazer, muito bom. Beijo. Beijo, Cláudia. Valeu. Foi bom, né? Só um minuto, fechou. Posso sair já? Já terminou? Pode sair, já fechamos aqui. Beleza. Abraço. Obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado aí. Até logo. Um abraço. Tchau.